A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje estamos no dia 72 da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje faremos a leitura da segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Mas antes vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir durante essa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo um mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que há no Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi de meus pais, quando, sem cessar, noite e dia, faço menção de ti em minhas orações. Lembrando-me de tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim encher-me de alegria. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e que certamente habita também em ti. Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e de sua graça, que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou suportando também esses sofrimentos, mas não me envergonhe, pois sei em quem acreditei e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouvistes na fé e no amor do Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que me abandonaram todos os da Ásia, entre os quais Figelo e Hermógenes. O Senhor faça misericórdia à família de Onesíforo, porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha das minhas correntes. Pelo contrário, tendo chegado a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar misericórdia da parte do Senhor naquele dia, e quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Tu sabes melhor que ninguém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, dá um beijinho aí na sua Bíblia, em sinal de respeito à palavra de Deus. Então, nessa palavra de hoje, vamos ter uma ordem e 2 princípios eternos, tá? Vou fazer a leitura da ordem primeiro. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Então, Paulo faz o pedido, para o seu discípulo Timóteo, para que ele não se envergonhe de Deus, para que ele não se envergonhe das palavras do Evangelho, para que ele não se envergonhe de realmente passar adiante esse conhecimento que ele recebeu de Paulo pela imposição das mãos. Então, que nós, hoje em dia também, não nos envergonhemos de seguir a Cristo, porque nós não estamos fazendo nada de errado. A pessoa que é cristã, ela evita o mal, ela evita o pecado, então fazer mal, ela não faz mal a ninguém, Então, que nós possamos ser cristãos e realmente professar a nossa fé sem vergonha, E realmente buscar a santidade, a cada dia mais e realmente não nos envergonharmos de sermos cristãos e sim termos orgulho, pois nós teremos um prêmio que é a vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Princípio eterno. Pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Então, Deus nos deu o Espírito Santo, que é um espírito que nos guia,
que sempre está nos guiando durante a nossa vida. Então que nós possamos sempre, ao acordar ou antes de dormir, né, sempre pedir ao Espírito Santo para que ele esteja junto de nós, para que ele nos guie, pois ele é o Espírito, ele não é espírito de covardia, ele é o espírito de força, de amor e de moderação. Então, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, dificilmente você vai errar. Claro, nós somos humanos, então a gente ainda erra. Às vezes a gente não escuta o que o Espírito Santo tem a falar para nós, mas que a gente possa realmente pedir ao Espírito Santo para que ele conduza a nossa vida. E Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e de sua graça, que nos foi dado no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Então, a nossa primeira vocação, né, é a vida e é a santidade. Somos chamados a ser santos, somos chamados a seguir a Cristo. Né? Então que nós possamos aceitar essa vocação, que nós não recebemos por nada que a gente tenha feito. A gente recebeu simplesmente porque Deus, pela graça de Deus, né? Porque Deus quer nos salvar, Deus quer que nós estejamos com Ele, né, na vida eterna. Né? Então, por mais que nós não tenhamos feito nenhuma obra, pela graça de Deus, Ele nos deseja e Ele deseja a nossa salvação. Então que nós possamos não nos envergonhar e realmente seguir aquilo que Cristo, aquilo que Deus preparou para nós, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.